pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos dando continuidade à nossa consagração a São José. Isso é muito bom, porque nós estamos juntos nos preparando para assumir São José como nosso pai espiritual. Todos nós precisamos de um pai espiritual. Nós queremos crescer, nós queremos ser melhor. E por isso nós precisamos da ajuda dos santos. Quero dizer para você, se você está passando por dificuldade, se esse tempo está sendo mais difícil, persevere. A perseverança é um segredo. Persista no que Deus tem para você. Não desista. Quem precisa de um pai espiritual? Todos nós, eu preciso, você precisa. Por isso que nós vamos nos consagrar. E eu quero, durante esses 33 dias, percorrer com você passo a passo. Estar aqui, te mandando material para que você não desista, para que você seja perseverante. Nós precisamos buscar, sabe o quê? As coisas do céu, porque as coisas deste mundo nos vêm de uma forma tão fácil hoje, não é? Nos vêm para nos destruir, para nos tirar do caminho de Deus. Por isso que nós não podemos permitir que nada, nem ninguém, nem opinião, nem pensamento ultrapasse a vontade de Deus e seja superior na nossa vida. Você já percebeu que tudo que nos acontece quer tomar o lugar de Deus na nossa vida? Por isso que nós estamos pedindo para que São José venha, para que ele nos ajude a que nós colocarmos Deus no lugar que lhe é devido, na nossa vida, no nosso coração, nas nossas atividades do dia a dia. Quero te convidar, vamos suplicar o Espírito Santo, porque é só por ele, pela força e pela ação do Espírito Santo, que essas palavras vão cair no nosso coração, vão despertar em nós sentimentos e atitudes grandiosas. Veja, um compromisso pessoal que todos nós fazemos de todos os dias, pararmos e meditarmos com São José, para que a nossa consagração seja eficaz, seja frutuosa. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei-los bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espere e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. Nós vamos abrir a meditação de hoje com um pensamento do beato Gabriele Alegra. Essa flor de Israel, São José, tinha a fé de Abraão, a piedade de Davi, seu antepassado, a sabedoria dos profetas, uma paciência mais heróica que a de Jó e a de Tobias, e um zelo pela glória de Deus maior do que o de Elias. Repito, essa flor de Israel, São José, tinha a fé de Abraão, a piedade de Davi, seu antepassado, a sabedoria dos profetas, uma paciência mais heróica que a de Jó e a de Tobias, e um zelo pela glória de Deus maior do que Elias. Eu quero introduzir o tema de hoje, gente, que eu esqueci, mas vamos lá. Espelho de paciência, rogai por nós. Espelho de paciência, São José, espelho de paciência, rogai por nós. A paciência é uma virtude que muitas pessoas acham difícil de praticar. Permanecer sereno e calmo pode ser muito desafiador quando você se encontra em uma situação completamente fora de seu controle. De fato, há várias coisas na vida que testam sua paciência. Na era moderna, os avanços tecnológicos colocaram quase tudo em nossa vida nas pontas dos nossos dedos. Comida, entretenimento, música e contatos ficam disponíveis para nós em instantes. Com essa possibilidade, pode ser muito difícil esperar e adquirir a virtude da paciência. Se você quer ser como São José, no entanto, deve aprender a ter paciência.
No livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 18, nós encontramos o seguinte: ditosos todos os que esperam no Senhor. Ditosos todos os que esperam no Senhor. São José é um modelo de paciência. A vida não foi fácil para São José. Sua missão exigia bastante espera. Caso ele não tenha acompanhado Maria em sua viagem à casa de Isabel, teve que esperar 3 longos meses para ver sua esposa novamente. Quando São José constatou que ela estava grávida, teve que esperar que o Senhor revelasse o que queria que ele fizesse em resposta a essa gravidez admirável. Tais provas de paciência devem ter sido extremamente desafiadoras a São José, que as usou então como oportunidades para crescer em paciência e santidade, aproveitando cada uma delas. Você tem aproveitado as situações do dia a dia que te desafiam para você ser mais santo, para você ser mais de Deus, para você crescer em graça e sabedoria? Ou você tem perdido os cabelos, como diz o ditado, e deixado a coisa rolar solta e entrar no furacão? São José mostrou uma paciência heróica no Egito. Levar sua esposa e seu filho recém-nascido para um país com uma língua, cultura, religião e moedas diferentes deve ter enchido seu coração de ansiedade. Encontrar um trabalho no Egito e prover comida e abrigo para sua família não deve ter sido fácil. Que pai e marido não estaria em um estado constante de ansiedade em tal situação? Ele não tinha ideia de quão longa seria a estadia no Egito. Ainda assim, em todas as situações, São José se encontrava sempre sereno, amável, calmo e abandonado à providência divina. O exercício da paciência não significa que uma pessoa está livre das ansiedades da vida. Prestou atenção? O exercício da paciência não significa que uma pessoa está livre das ansiedades da vida. O Evangelho conta que, quando Maria e José perderam Jesus por 3 dias em Jerusalém, procuraram por seu filho amado com grande ansiedade. Eles ficaram profundamente preocupados, mas tiveram uma confiança ilimitada na divina providência. São José o fará crescer na virtude da paciência. Você também experimentará várias provações na vida, as quais testarão seu amor e sua paciência. Você gostando ou não, sua paciência será testada. Dificilmente passará um dia em que não lhe será dada a oportunidade de adquirir paciência. Deus permite tais provações porque quer que cresçamos em virtude. Você pode exercer a virtude da paciência de forma concreta em sua vida, sendo compassivo com os outros, especialmente aqueles cujos defeitos você conhece. São José viveu com 2 pessoas perfeitas, mas deve ter se deparado com frequência com pessoas difíceis e desagradáveis, empregadores, colegas de trabalho, coletores de impostos, políticos, etc. Você também passará por pessoas desagradáveis na vida. Nesses momentos, imite a paciência de São José. Peça a Deus a graça de amar seu próximo. Seja gentil, sereno, compassivo. Em seu ambiente de trabalho, ofereça perdão pelas ofensas. No trânsito, seja paciente e educado. Nas dificuldades com membro da família, da sua comunidade, amigos, seja agradável e compassivo. Exercer a paciência e a compaixão sempre gera o bem. A pessoa amavelmente paciente e compassiva sempre é vitoriosa nessa e na próxima vida. Vamos a um pensamento de São José Marelo. Ele, São José, foi sempre imperturbável, mesmo nas adversidades. Modelemo-nos segundo esse sublime exemplo e aprendamos a permanecer serenos e tranquilos em todas as circunstâncias da vida. Ele, São José, foi sempre imperturbável, mesmo nas adversidades. Modelemo-nos segundo o seu sublime exemplo e aprendamos a permanecer serenos e tranquilos em todas as circunstâncias da vida. Vamos a um pouquinho de conhecimento. Vamos lá, gente. Olha, nós estamos conhecendo sobre São José e tudo isso tem sido muito importante para a nossa vida espiritual, porque amamos
o que conhecemos. Então, nós vamos conhecer mesmo São José para depois ninguém dizer assim, ai, mas eu sou devoto de São José, mas eu não sei quem é São José. Não, nessa consagração você está aprendendo e você está vendo como que a igreja foi lidando com a devoção ao longo dos séculos e como ela cresceu. Isso é para nosso enriquecimento espiritual, cultural e de tradição da igreja. É com os santos que nós aprendemos a ser santos. Por que o mundo tem tanto medo da santidade? Porque a santidade abala qualquer estrutura e põe para correr qualquer inimigo, gente. Qualquer inimigo. Por que o marxismo, por que as ideologias elas temem a santidade? Porque a santidade abala suas estruturas. A santidade acaba com todas essas coisas. Por que a cultura gay, a cultura do estupro, a cultura da violência, por que a cultura da ideologia de gênero, por que a cultura da eutanásia, por que a cultura marxista tem a santidade? Porque a santidade acaba com as suas estruturas, abala qualquer projeto que eles têm. Por isso que nós não devemos temer a santidade, custe o que custar, nós somos feitos para o céu. E vamos continuar a nossa meditação, aprendendo quando que São José entrou no cânon romano, tá certo? Nós vamos aí adentrar aí na história dos papas, os papas que tiveram influência, que fizeram isso. São João Paulo II diz o seguinte: o Papa São João XXIII, que tinha uma grande devoção por São José, estabeleceu que no cânon romano da missa, memorial perpétuo da redenção, fosse inserido o nome dele, ao lado do nome de Maria, e ante dos apóstolos, dos sumos pontífices e dos mártires. Viu? Começou com São João XXIII, que foi Papa. O nome de São José foi inserido no cânon romano da missa. O que isso quer dizer? São José é como uma arma? Bem, sim, São José é uma arma extremamente poderosa da cristandade. Mas São João Paulo II não se refere a um canhão romano, e sim ao cânon romano. O que é o cânon romano? Você se pergunta. O cânon romano é a antiga oração eucarística usada pelo sacerdote na celebração da missa. E foi por séculos a única oração eucarística no rito romano. Após o Concílio Vaticano II, que a gente já ouviu tanto falar na história da igreja, a igreja passou a usar as 4 orações eucarísticas, das quais a primeira conservou o título cânon romano. Foi no cânon romano, na oração eucarística 1, que o Papa São João Paulo II inseriu o nome de São José. Para ser sincero, é difícil acreditar que o nome de São José não tenha aparecido nas orações da missa até o século XX. São José é de fato o espelho de paciência. Ainda assim, o modo como o nome de São José foi incluído na missa é muito inspirador. Eis como isso aconteceu. Em 1958, um bispo muito devoto de São José foi elevado ao papado, Angelo Roncalli. O seu amor por São José era tal que ele pensou em assumir o nome pontifício José. Olha que graça a gente tivesse um papa com o nome José, né? Mas não temos nenhum. Por respeito ao seu pai terreno, porém, ele resolveu assumir o nome de João. Como já houvera outros tantos papas de nome João, ele ficou conhecido como João XXIII, um papa bom, São João XXIII. Em 1962, o Papa João XXIII deu início ao Concílio Vaticano II, confiando toda a empreitada a São José. A 10 de novembro de 1962, numa das sessões do concílio, um bispo chamado Perta Kuller ofereceu aos outros bispos uma apresentação sobre São José. Em sua extensa apresentação, o bispo Kuller requereu que o nome de São José fosse incluído no cânon da missa, o cânon romano. Infelizmente, o bispo Kuller não era muito conhecido e, por causa de sua longa e repetitiva apresentação, bem como de seu nervosismo e falta de articulação, muitos dos bispos e cardeais presentes começaram a murmurar, ridicularizando. A certa altura, o moderador da sessão pediu ao bispo Kuller que encerrasse o seu eloquente e piedoso sermão. A condescendência do moderador arrancou gargalhadas de vários bispos e cardeais, o que resultou na discreta retirada do já idoso bispo Kuller, aparentemente derrotado. Veja, aparentemente, mas não foi. João XXIII ouvia a apresentação pelo circuito interno de TV.
e não gostou nem um pouco do tratamento dispensado ao bispo Kuller. O Papa o conhecia pessoalmente. Ele sabia que o bispo Kuller sofria horrores sobre o comunismo na Iugoslávia. Interrogado muitas vezes e cruelmente, fora sentenciado a 11 anos de trabalhos forçados num campo de concentração. Os comunistas chegaram ao ponto de colocá-lo num trem que foi deliberadamente descarrilhado, a fim de matar todos a bordo. Em decorrência do desastre, o bispo teve os quadris esmigalhados. Após deixar o campo de concentração, o bispo tinha crises de ansiedade e nervosismo, que muitas vezes o impediam de falar sem se repetir. Ele impedia de falar sem se repetir. Olha que interessante, né? A ansiedade já acontecia. João 23 tinha consciência de que a presença daquele bom bispo era devida a grandes sacrifícios e sabia que ele queria estar ali para dar testemunho de que fora poupado da morte pela intercessão de São José. Você precisa de uma graça, de um grande milagre na sua vida? Pede a São José. Te desafio a você hoje suplicar a intercessão de São José e deixar que o seu Pai espiritual consiga de Jesus essa graça para você. Te desafio. Mas vamos lá. A apresentação do bispo Kuller levou o Papa João 23 às lágrimas e o motivou a agir. A 10 de novembro, passado 3 dias desde a apresentação do bispo Kuller, o Papa João 23 decretou a inclusão do nome de São José no cânon da missa. O decreto entrou em vigor a 8 de dezembro de 1962. Data histórica. 8 de dezembro de 1962. Você sabe que celebra no dia 8 de dezembro, né? A Imaculada, se celebra o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Hoje em dia, o nome de São José aparece em todas as 4 orações eucarísticas. Isso aconteceu durante os pontificados de Bento XVI e do Papa Francisco. O Papa Bento XVI queria inserir o nome de São José nas outras 3 orações eucarísticas, mas não pôde fazê-lo antes de sua renúncia em 28 de fevereiro de 2013. O Papa Francisco, cumprindo as intenções de Bento XVI, incluiu oficialmente o nome de São José em todas as 4 orações eucarísticas no dia 1º de maio de 2013. Da próxima vez que você for à missa, ouça atentamente ao padre. Quando ele disser a oração eucarística, ouça-o para escutar o nome do seu Pai espiritual São José. Como ficou? Olha só, a oração eucarística 1, no cânon romano. Em comunhão com toda a igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. E também São José, esposo de Maria. Na oração eucarística 2, olha como ficou. Tende piedade de nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu castíssimo esposo. Na oração eucarística 3, olha como ficou lindo. Que o Espírito Santo faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, esposo da Virgem Maria. Na oração eucarística 4, olha que beleza. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu beato esposo São José, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino. Claro, a oração eucarística ela vai continuando aí com mais algumas coisas, mas a gente trouxe aqui a parte onde ficou até o nome de São José. Saindo da missa, você presta atenção. Com certeza você vai ficar mais atento. Vamos a um pensamento de São José Maria Escrivá. Quando no seu discurso de encerramento da primeira sessão do Concílio Vaticano II, no passado dia 8 de dezembro, o Santo Padre João 23 anunciou que no cânon da missa se mencionaria o nome de São José. Uma altíssima personalidade eclesiástica telefonou-me imediatamente para me dizer: felicidades! Ao ouvir a notícia, pensei logo no Senhor, na alegria que lhe deve ter causado. E assim era, porque na Assembleia Conciliar, que representa a Igreja inteira reunida no Espírito Santo, se proclamava o grande valor sobrenatural da vida de São José.
nós encerramos as meditações de hoje. Para nós em casa fica a nossa atividade costumeira, rezar o terço de São José e a ladainha de São José. O nosso exercício espiritual ele é prático, ele é simples, mas ele é profundo. Ele te dá base para você viver uma vida cristã mais digna, uma vida cristã mais profunda. Então, vai lá, tem um link aí de acesso aqui na descrição do vídeo. Pega lá, reza a ladainha de São José, reza o texto de São José e pede pelas suas intenções o que você quer pedir a São José no dia de hoje. Que graça você quer pedir? Qual milagre? Qual prodígio? Te convido, pede a São José. Deixa São José interceder por você. Deixa ele ser teu pai espiritual. Deixa ele cuidar da tua vida. Deixa São José ser São José na tua vida. Porque eu vou te dizer, quem se confia a São José não fica desamparado nunca. Ao simples nome da invocação de São José, o mal some, o mal treme, porque os espíritos malignos sabem da força e da luz que São José irradia. Porque a luz que São José tem é a luz do próprio Jesus Cristo, seu filho adotivo e muito amado. O único homem na terra a quem Jesus Cristo, Rei do Universo, chamou de Pai. Nós ficamos hoje aqui encerrando as nossas meditações em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me São José.